Salve galera, aqui quem fala é o Mano Cal. Então, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, um review dos mercados aí, nosso vídeo semanal, né? Hoje saindo aqui na quinta-feira, aproveitando o feriado. E bom, eu fiz um artigo ontem lá no site, né? Falando por que... Primeiro eu tinha feito um vídeo no mês passado, explicando por que os bulls, né, os compradores, eles esperavam uma barra de alta para esse mês que acabou de fechar, tá? O mês de março. E eu expliquei que era porque o mensal, ele tá aqui em um TTR. E o que é um TTR? Um TTR é uma lateralidade estreita, onde mal cabem ali duas barras, né? Dentro desse range. Esse aqui cabe duas barras, alguns cabem uma só. E a característica de uma lateralidade estreita é a alternância de barras. Então o mercado ele fica fazendo uma barra de alta, é, depois ele imprime uma barra de baixa, na sequência uma barra de alta, né? Depois duas barras de baixa aqui, duas barras de alta, uma barra de baixa, uma barra de alta, uma barra de baixa, uma barra de alta. Então no mês passado, no mês retrasado, né? A gente estava nessa barra de baixa aqui, né? E estava nessa barra de baixa aqui. E se mantesse a alternância, era provável que esse mês fosse de alta, né? E a característica desses TTRs também, dessas lateralidades estreitas, é falhar, né, acima de barras e, e abaixo de barras também, né? Sempre que o mercado foi abaixo de uma barra aqui, por exemplo, essa aqui, né, essa última, acabou falhando, né? Os players compram fechamento de barra de baixa, vende aqui o fechamento de barra de alta, né? E fica nessa alternância assim, né? Então ontem eu escrevi um artigo explicando que, baseado nisso, pode ser que os bears, né, os ursos, eles esperem um mês de baixa agora em abril pro SPX, né? Eu espero que em algum momento aqui, acima da máxima de março, né? Ou aqui acima da máxima de fevereiro, em algum momento aqui o mercado falhe, né? O rompimento e aí venha a fechar o mês que vem em baixa, né? E também o mercado fica sempre rondando a média móvel aqui de 20 períodos e a região dos 4.000 pontos, né? Que é onde o mercado negociou aí nos últimos, sei lá, 8, 10 meses, né? Sempre que se afastou, acabou voltando para esse ponto aqui. É um ponto psicológico aí dos mercados, né? Um número redondo. Então é por isso, né, que eu acho que os players eles esperam um mês de queda, né, pro próximo mês, devido a essa alternância de barras, tá? Isso é uma característica de lateralidades estreitas. Bom, passando aqui pro semanal, o destaque, né, é que o mercado ainda tem um gap aberto aqui com tem um gap de abertura, né, e um gap de barra que a gente fala. O gap de abertura é entre o fechamento dessa semana, né, é da barra 1 aqui, e o fechamento dessa daqui, e a abertura dessa daqui, né, ou a mínima dela. E em mercados laterais, como a gente está vendo aqui, esses gaps costumam ser fechados, tá? Eles servem como magnetos, né? Principalmente um gap que é semanal, né? Mais raro de ficar aberto. Então pode ser que o mercado venha a testar aqui acima da máxima de fevereiro e e aí falhe, né, o rompimento e volte para dentro dessa lateralidade aqui, tá? Então tem essas duas possibilidades, né? Nas últimas semanas aí, como o mercado tá lateral, né, dentro desse range, esse mais curto aqui, em lateralidade os players eles compram baixo, né, na região de baixo,
no terço de baixo, né, para vender no terço de cima. Então aqui já está chegando próximo do terço de cima dessa lateralidade. E é provável que os compradores já comecem a realizar lucro e, e os vendedores, né, comecem a abrir posições de venda, tá? Isso vai adicionando uma pressão no mercado. Eu falei lá no Discord, né, nas análises que eu faço lá diariamente, que essa semana poderia ser uma semana mais lateral, justamente por isso, né? Você teria ali os compradores, né, realizando lucro, adicionando vendas ao mercado, e os vendedores possivelmente abrindo posições vendidas, né? Isso travaria aí um pouco o mercado, né, o preço. E até agora a semana fechou um doji, né? Acho que amanhã não tem pregão, feriado lá, né? Acho que não vai ter pregão, ou se tiver meio horário. É provável que não mude muito o cenário, né? Assim eu espero. Mas se os players que abrirem posições de venda aqui na máxima do mês passado, né, de março, eles podem escalar mais aqui acima, né? Aqui próximo da máxima de fevereiro, buscando justamente uma falha de rompimento, né? Então eu procuraria por falhas aqui, tá? Na região da máxima do mês passado e na região de fevereiro. Aqui também, né, é onde deu início a um grande pernada de baixa, né? E geralmente o início aqui é uma resistência forte, né? É onde houve grande pressão vendedora e deu início a esse movimento de baixa, tá? Então aqui, acima da máxima de fevereiro ali, principalmente, é a resistência mais forte aí que a gente tem, tá? Bom, aqui pelo diário, né, o que a gente tem? Uma resistência aqui, nessa região, que foi a máxima aqui de dezembro, e também, né, o fechamento, próximo do fechamento aqui de novembro, e o preço já começou a sentir uma resistência aqui, né? Para procurar vendas aqui, o que eu disse foi o seguinte, né? Os vendidos, eles precisariam de pelo menos algum setup mais confiável, tipo um micro topo duplo, porque o mercado, né, ele veio aqui nessa sequência de alta de um micro canal, né, com sequência de mínimas e com sequência de mínimas mais altas, tá? E sempre que ocorre um micro canal desse, os players eles posicionam ordens abaixo de mínimas anteriores, né? Abaixo de barras, procurando capturar correções, tá? Por isso que depois de movimento forte, essa que foi a primeira entrada na venda, né, com essa barra aqui, a primeira entrada costuma falhar, tá? É, justamente por isso, né? A inércia do mercado, né? Os players apostam na inércia de que o mercado vai subir ali pelo menos um pouco. Mas como veio de um clímax e tá nessa região aqui de resistência, como eu disse, tem a questão, né, que eu esperava justamente o mercado mais lateral essa semana, após um clímax, essa que foi a primeira tentativa de alta, né, a gente chama de H1, de High One, né, veio a correção e veio a primeira tentativa de alta ali, né. Essa primeira tentativa, após um clímax, ela tende a falhar, tá? Não é uma compra muito confiável, não. Porque após clímax, o mercado, né, como esse aqui, né, esse aqui falhou o rompimento, o mercado costuma fazer duas pernas de correção, né? No caso, duas pernas de baixa. A primeira aqui e a segunda, né? É o que na análise técnica a galera chama de correção ABC, né? Então, o esperado aqui é que essa retomada falhe, né? E aí passa pelo menos mais uma perna de baixa. Os vendedores eles podem apostar nisso, né? Eles vão querer um micro topo duplo. E se eles verem que os compradores continuaram adicionando pressão de compra aqui, e aí conseguiram, por exemplo, um micro fundo duplo, né? Em tendência, pode ser que eles recuem apostando que eles conseguem vender mais alto, tá? E uma resistência melhor, né? Que é a máxima de fevereiro. Então,
esse é o cenário que eu espero, né? Se você. Aqui eu acho que não é a região ideal para executar uma compra, né? Porque tá no alto do TR. É a região favorável para vendas. Mas se você quisesse comprar aqui, você esperaria uma segunda entrada, né? Uma segunda perna de queda aqui, uma não continuidade dessa segunda perna, né? Com uma boa barra de sinal. E aí você faria a sua compra, né? Como foi, por exemplo, vou clicar aqui. Nesse caso, né? Esse aqui, o mercado fez duas pernas de baixa, né? Essa primeira. Essa é a segunda, né? A primeira falhou, tá vendo? A primeira tentativa de alta, né? Falhou. E aí veio duas pernas de correções. Essa compra aqui, né? Acima dessa boa barra de sinal, na média, ela foi uma compra melhor, tá? Você conseguiu pelo menos um scalp. Scalp que a gente fala, tá? Na metodologia do price action, é um risco-retorno de 1 para 1, tá? E acima disso, né? 2 para 1, 3 para 1 a gente chama de swing, tá? Então não é a metodologia não é o scalp convencional como eles apresentam aí no mercado, né? O scalp que a gente fala é 1 para 1 em relação ao seu risco retorno, né? Você compraria aqui, colocaria o stop abaixo, né, da barra e buscaria o alvo de 1 para 1. Ou no mínimo você pelo menos sairia no 0 a 0, você se protegeria, né? E é isso, né? Vamos falar agora do Bitcoin. Bom, antes um recadinho, né? Se você gosta de trading e gosta de acumular Bitcoin, a gente fez uma live segunda-feira, né? Sobre, na minha opinião, a melhor estratégia para acumular Bitcoin nesse cenário e em qualquer cenário, né? É uma estratégia com hedge e alavancagem, né? Onde a gente usa ali o Bitcoin como benchmark para a sua carteira, né? Carteira de hold. E o objetivo é você performar melhor do que o Bitcoin, né? Então, quando o Bitcoin cair, é o jeito que eu opero, tá? Eu procuro montar um hedge. Tô até com uma venda no Bitcoin ali. Montar um hedge, né? Para mim me beneficiar da queda, né? Então, ganhar Bitcoin na queda e com isso diminuir o drawdown da minha carteira. E quando o Bitcoin estiver subindo, né? Eu uso uma estratégia de long alavancado, né? Para mim ter uma exposição maior no Bitcoin, né? Lógico, com um risco mais controlado, né? Não arriscando tanto do capital assim. E com isso, minha carteira de hold vai engordando. E numa alta do Bitcoin como essa de agora, você consegue ter um rendimento aí acima do Bitcoin, tá? E também foi o lançamento da nossa comunidade Premium, para quem quer se dedicar ao Price Action, tá? Que eu convido vocês a conhecerem, né? Entrem aqui, www.marketmakers.com.br/premium. Na live a gente explicou melhor, né, como vai funcionar. Aqui você pode ver no site todo o conteúdo, né, que vai do iniciante, né, para quem não sabe nada do zero, passa pelo básico até o avançado, onde a gente vai ter ali as análises semanais, tá? E serve para quem também já acompanha o mercado e quer se aprimorar mais, né? Isso aqui faz parte de um curso de nivelamento, né? E o mais importante mesmo é o acompanhamento, onde você vai passar aí, né, por R$ 99 ao mês, né? A gente tá fazendo uma promoção aí para os primeiros 50 assinantes no plano anual, tá? E como que vai funcionar? Você assina, né, por um ano, paga lá no Pix ou no boleto, ou divide no cartão, né? E aí tem um acréscimo de juros da plataforma. Mas você tem esse custo de nivelamento e você vai passar um ano com a gente aí, vendo price action todos os dias, né? Cada dia o mercado tá diferente. Você vai passando por essas fases e vai aprendendo no dia a dia. A forma que a gente acha que é melhor para a pessoa aprender, né? Ao contrário de aprender um curso aí de 3 meses, né? Se você estuda 5 anos para ser engenheiro, né? Por que você vai aprender a ser um trader, que é uma das coisas mais difíceis que tem, em 3 meses, né? Então essa é a nossa proposta de valor, tá? Você pode ir lá comprar agora com desconto, né? Para os primeiros 50 assinantes. E essas estratégias que eu ensino aqui são o que eu uso para operar Bitcoin, tá? Tanto para fazer long alavancado, para fazer hedge e tudo mais, tá? Aqui tá importante vocês verem um vídeo, né, sobre a proposta de valor da comunidade, tá? E quem quiser
fica convidado aí para participar, tá? E adquirir a nossa comunidade, beleza? Bom, agora falando aqui do Bitcoin, a gente tem algumas coisas importantes para pontuar, tá? Primeiro que essa região de preço aqui do mercado, onde ele está agora, entre os 28 e os 30 mil dólares, é a região onde foi o fechamento de 2020, né? A mínima e a abertura de 2021, que foram bem próximas, e o fundo aqui de junho de 2021, tá? É uma resistência importante para o preço, porque quem comprou aí em 2000, no fechamento de 2020, né? Ou na abertura de 2021, ou no fundo aqui dos 30 mil, tá vendo agora o preço voltar para o seu ponto de entrada ali. E o que acontece é que os players que eles compraram aqui, né? Continuaram comprando na queda, né? Um exemplo. Vamos supor que um player comprou aqui porque ela é um fundo de uma lateralidade, né? E em lateralidade você compra baixo para vender alto, né? Só que rompeu para baixo, né? Se ele calou, por exemplo, ele pode ter feito compras mais abaixo aqui. E das compras mais abaixo que ele fez, ele está saindo no lucro, né? Agora. E da compra que ele fez aqui, nos 30 mil, ele próximo dos 30 mil, ele está saindo no 0 a 0, tá? E isso, lembra do que eu falei no SPX? Que você teria os comprados realizando lucro, né, saindo de suas posições, e os vendidos aproveitando a região de preço para abrir novas posições de venda, né? Então você tem os dois lados ali adicionando pressão ao mercado. E é por isso que o Bitcoin, esse é um dos motivos do Bitcoin ter estacionado aqui nessa região de preço, beleza? Uma das coisas que eu destaquei lá na análise que eu fiz lá no artigo é que a semana passada ela foi uma barra externa. E uma barra externa, né, é uma barra que ela vai abaixo e acima das extremidades da barra anterior, beleza? Vou dar um zoom aqui que fica melhor para entender. Então aqui, ó, deixa eu pôr a linha do mouse aqui e vocês vão conseguir ver, né? É que foi pouca coisa abaixo, né? Mas em relação a essa barra aqui, essa 2G vermelha aqui, né, especificamente, ela, né, propriamente, a barra da semana passada foi abaixo e depois foi acima das extremidades da barra anterior, tá? E após barras externas, é comum que aconteça uma barra interna. Então foi uma das coisas que eu destaquei lá no meu Twitter, né? Falei na comunidade também, que não era para esperar grandes movimentos para essa semana de agora. E justamente ficar de fora do mercado, porque o mercado com baixa volatilidade é muito ruim de se operar, né? O mercado fica sem continuidade nas barras, né? Fecha uma barra de alta, na sequência fecha uma barra de baixa. Fecha uma barra de baixa, parece que vai cair, na sequência fecha uma barra de alta. E isso ali pro iniciante ou para quem tá... eu acho que é o seu pior cenário para qualquer trader, tá? Até o trader mais experiente olha um cenário desse e fica de fora. Mas essa volatilidade comprimindo, né, e essa semana fechando uma inside bar, né, uma barra interna, dentro dos limites da barra da semana passada, pode formar um padrão de IOI. Seria inside, outside, inside, né, que seria a barra interna, né? Essa barra vermelha, ela é interna, ela ficou... essa barra do meio, ela é externa, né? Ela passou dos limites da barra anterior. Consequentemente, a barra anterior é interna a ela, né? E ela ficou dentro dos limites da barra externa aqui. E agora, fechando uma barra interna, a gente tem um padrão que chama de IOI, né? O Albrook chama de IOI. E é um padrão de modo rompimento, tá? Onde o preço pode explodir para algum lado. E para isso precisa que essa aqui ou seja uma barra, né, essa barra de semana, uma barra fechando na mínima, e aí seria um bom sinal de venda, né, vendendo abaixo da mínima dela, a venda aciona abaixo da mínima dela,
Para buscar alvos aqui mais para baixo, como os 23 mil dólares aqui, que é uma região interessante de preço, né? Para os players aí, é um magneto. É onde ficou um gap de barra aberto, né? Entre essa mínima aqui e essa máxima, essa mínima dessa barra, tá? Esses conceitos de price action, a gente ensina tudo lá no conteúdo premium, bem explicadinho, tá? Então, se você não está entendendo e você busca entender, você pode entender melhor, né, no nosso conteúdo lá, na nossa comunidade premium, beleza? Então, aqui seria uma contração da volatilidade que pode estar prestes a explodir para algum lado, tá? E a gente tem que interpretar os sinais, né, que o mercado está passando. Por exemplo, se fechar essa barra na mínima, para mim indica que pode romper, pode explodir para baixo, tá? Eu acredito que possa explodir para baixo, né? Ou se fechar na máxima, pode ser que exploda para cima, né? Aí depende isso é o que vai variar aí as probabilidades para os players, tá? Beleza? Esse sinal de venda aqui, esse padrão de venda, né? Esse IOI, é um dos que eu mais gosto de operar aí no mercado, tá? Bom, aqui no diário, eu dou destaque para algumas coisas, tá? Primeiro que o mercado está aqui dentro de um triângulo expandido e está testando a extremidade desse triângulo, tá? O que acontece é que o local que o preço tá é muito ruim para compras, tá? Se tivesse uma configuração melhor para compras, eu acredito que o mercado já até poderia ter andado, né? Mas como está numa região aqui de forte resistência, né, é difícil o mercado romper para cima da linha de canal desse triângulo expandido, que é essa linha de cima, tá? 75% das tentativas de rompimento de linhas de canais falham, né? Então a gente viu que o mercado tentou ir algumas vezes e está falhando. E se falhar demais para cima, a expectativa é que o mercado volte para o meio do triângulo expandido, que é a região dos 23 mil dólares. Onde é um magneto, né? Até coloquei um imãzinho aqui para significar que essa região de preços é um magneto, tá? O padrão, né, do triângulo é isso. Ele fica, por exemplo, aqui, ó. Ele falhou para baixo aqui, né? E passou pelo meio do triângulo, depois falhou em cima, né? Deu venda, passou pelo meio do triângulo, testou embaixo, falhou para baixo, né? Subiu, passou aqui pelo meio do triângulo de novo e agora está testando em cima, tá? Então é provável que ele volte aqui, se ele começar a aparecer pressão vendedora, é provável que ele volte aqui para os 23 mil dólares. Mas por enquanto ele está dentro dessa lateralidade estreita também, tá? Como eu falei do SPX, isso aqui no Bitcoin também é um tipo de lateralidade estreita. E tá vendo como que é ruim de se operar, né? Principalmente quem não entende que o mercado está entrando nessa situação, acaba comprando baixo, alto, né? Comprando alto dentro dessa lateralidade. E aí vendo o preço reverter na sequência. Ou o cara vende baixo, né? E na sequência vê o preço subir. Então é muito ruim de se operar, né? Principalmente se você tiver com seu preço médio aqui no meio dessa lateralidade estreita, né? O preço vai ficar cruzando ali toda hora e vai ficar chato. O meu preço médio está aqui nos 28.500 mais ou menos, né? Como eu vi que o mercado estava com essa perspectiva de lateralidade, eu procurei por vendas, né, no intraday, de uma forma que o meu preço médio ficasse alto, pelo menos dentro dessa lateralidade, e o preço não ficasse cruzando ele toda hora, né? Agora eu já coloquei ele aqui no 0 a 0, porque também, né, a paciência já está esgotando com o preço desse jeito, né? E aí, se me estopar aqui no 0 a 0, provavelmente eu vou esperar o mercado ganhar momento ou formar o setup de venda no semanal que eu falei, para então fazer outra entrada, né? Mas por enquanto, deixo o meu stop lá no 0 a 0 aqui e aí eu já não perco mais, né? Então, é isso, né? Eu vou mostrar ali no intraday como que eu encontrei essa venda, né? Como que eu fiz para o meu preço ficar melhor. E vamos lá. Bom, aqui no intraday a gente vê a lateralidade estreita do Bitcoin, né? Que eu mostrei no diário. Eu tinha feito uma venda
que foi por aqui, nessa região. Quando o preço estava aqui, né? Nessa primeira altinha aqui, né? Eu tinha vendido aqui embaixo, né? Apostando talvez que ia ter uma sequência de queda após essa barra de baixa, né? O que foi um erro, porque o mercado tinha ainda muita pressão compradora. E depois eu vendi mais aqui em cima, né? Meu PM talvez tenha ficado aqui. E eu fui estopado aqui no dia do FONC, né? Eu coloquei um stop mais curto. E aí, na sequência, eu entrei de novo, só que eu fiz diferente, né? Eu procurei vender aqui depois que fez, né? A falha de rompimento desse topo, fez o spring aqui. Eu esperei o reteste e vendi por aqui, né? Com stop aqui em cima. Meu prêmio ficou bom, aí o mercado caiu, né? Eu voltei o... Deixei o stop no 0 a 0, né? Fui tirado no break-even. Mas aí voltou aqui de novo, né? E eu já interpretando que estava numa lateralidade, né? E procurando vender alto. Acabei vendendo de novo aqui. E meu PM ficou mais ou menos aqui nos 28.500 mil dólares, né? E agora, esse foi o meu racional, né? Eu vi que o mercado estava falhando bastante aqui nessa linha, né? Onde era a defesa dos vendedores, né? A linha de defesa dos vendedores, eu vendi junto com eles, né? E aí fiquei com um preço melhor, né? Botei o stop aqui em cima e agora eu já trouxe ele pro 0 a 0 aqui, né? Então é isso que eu espero aí para as próximas semanas e dias aí do Bitcoin. Se você gostou, né? Deixa um like aí para fortalecer o nosso canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, né? Considere entrar lá no nosso Discord, onde a galera fica o dia inteiro falando de trade, né? Se você não tá lá ainda. E até a próxima aí, valeu?